Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar de um grande quadrinho. Gente, eu reli novamente e realmente dessa vez eu até me emocionei. A gente vai ficando mais velho, acho que fica até mais emotivo com as coisas. E realmente, Vingadores à Queda, ainda um dos melhores quadrinhos da Marvel. Antes da gente continuar para falar sobre essa obra de arte, eu quero pedir a sua inscrição e o seu like. Todo esse material, todo esse projeto, preciso da sua ajuda para a gente que dê a continuidade, né, a todas essas análises de algo tão maravilhoso. A gente até se emociona desse quadrinho. Lá em 2004, gente, a venda dos quadrinhos dos Vingadores não estava indo tão bem. As coisas iam, mas a gente sabe que os X-Men sempre estavam ali no topo. E a Marvel, a editora Marvel, decidiu dar uma grande sacudida no editorial dos nossos queridos Vingadores. E assim, gente, foram decisões que você que é fã, eu que sou fã, principalmente quando eu reli de novo, foi de muita coragem. Foi de uma ousadia assim que realmente a Disney não tem essa coragem na parte cinematográfica. Ela até teve algumas, né? A gente perdeu a Viúva Negra, mas aí tinha contrato. Mas, por exemplo, Robert Downey Jr. volta de certa forma ali no núcleo do Doomsday. Mas aqui não, gente. Aqui é algo que bateu na alma. É incrível, assim. Quando a gente relê. Então, gente, é emocionante. É algo emocionante. E vamos aí a uma pequena sinopse e uma análise bem mais. Então, o quadrinho, ele tem uma estrutura ali de algumas histórias que aconteceram no passado sobre os Vingadores. E a gente tem ali uma das mais interessantes, que ali é o casamento da Wanda com o Visão. Vocês sabem, eu creio que vocês conhecem as histórias ali. A Wanda se casa com o Visão. A Wanda, aqui nos quadrinhos, teve esses filhos psicológicos, onde os Vingadores pediu para apagar a memória, a gata, né, a bruxa ali, para apagar a memória da Wanda, para que ela não sofresse por algo, né, uma gravidez psicológica. E a gente teve ali uma perca de um personagem que eu nem conheço tanto, mas ele apareceu ali, que é o Valete de Copas. Então, existe já assim uma estrutura de algo que aconteceu. Essa edição aqui, que seria dos Vingadores Finais, a edição 500. O roteirista Brian Michael Bendis, ele realmente decidiu fazer um caos. Decidiu fazer um caos mesmo. O negócio aqui foi surreal. Então, a gente tem ali essa situação que eu vou segurar um pouco, sobre a questão da Wanda, sobre a questão da gravidez. Falei agora um pouco sobre o Valete de Copas, e ele acaba chegando ali na mansão dos Vingadores, onde ele já tinha dado como morto uma missão ali com o Homem-Formiga. Alguns formigas é alterado aqui, gente, porque é outra linha editorial, não é o Homem-Formiga que você conhece lá do UCM, que aqui o negócio já está mais andado. E aí o Valete de Copas aparece e simplesmente mata o Homem-Formiga. Ele mata o Homem-Formiga. E começa a acontecer outras situações nesse quadrinho que é de fazer pena. É de fazer pena a qualquer fã de quadrinhos, até mesmo de filmes inspirados em quadrinhos. O roteiro de Michael Bendis, os desenhos do David Finch, ótimos desenhos, deixando aqui claro que a arte é maravilhosa. Então, gente,
outras coisas começam ali a acontecer. Eu peço sua licença aqui para dar uma folhada bem rápida para a gente comentando. Nada marcado, algo sempre ali, sem roteiro, né? De algo tão maravilhoso. Então, a gente tem ali a primeira morte, onde começa a acontecer ali alguns eventos, olha. E outros personagens começam a morrer, personagens queridos, personagens extremamente amados, onde tipo, amava, ó, bora causar, bora matar mesmo, bora descer aí a madeira, sem pena, sabe? A gente tem aqui uma reunião do Homem de Ferro, onde ele acaba, gente, tendo estágio assim, que parece que ele tá alcoólatra, né? E é algo que a Marvel Studios não fez ali, acho que até por questão da classificação. Um dos maiores problemas do Homem de Ferro do Tony Stark é a embriaguez. É incrível assim. Até mesmo, não nesse quadrinho necessariamente, mas existe um quadrinho chamado aqui, ó, O Diabo da Garrafa. Esse problema aí do álcool nele, algo muito triste. E isso já contado também em outros quadrinhos, gente, mas esse é o mais famoso. E aí a gente tem uma situação extremamente delicada dele ali. Ele tá com a Wanda do lado dele. Ele acaba falando mal de um conselheiro da Latvéria, né? E assim, gente, as coisas estão acontecendo só por mal, cara. E é tudo de uma vez só. Não se tem respiro do que está acontecendo. Porque começa acontecendo as coisas e você fica, nossa, olha, triste. Então, tipo assim, quando as coisas, não, vai acalmar. Não vai acalmar. As coisas, elas não melhoram. E a gente tem a chegada do Visão, o marido, né, da Wanda ali. E onde ele começa a fazer estrago dele também. Ele começa a fazer estrago. Olha quem ele traz lá. O Tron. E começa... Nossa, já aconteceu a morte lá do Homem-Formiga. A She-Hulk vai surtar. Vocês não têm noção, para quem não leu ainda, do caos que vai acontecer com esse povo durante toda essa graphic novel. É algo assim, realmente muito triste. É algo, olha o que a She-Hulk faz com o Tron. É algo assim de vocês, nós ficar pensando o tamanho da ousadia que a Marvel e Brian Michael Bendis teve nessa construção. Então, gente, outras coisas ali vai acontecendo, todo mundo fica ferindo, existe uma briga ali entre o Gavião Arqueiro e o Falcão, o Homem de Ferro, ele dizendo que não estava bêbado, que ele não queria que aquilo acontecesse, e eles acabam separando. Aí o que acontece? Os Vingadores, todos eles, ó, acabam ali procurando os principais, e a gente tem outra situação muito triste. Então, gente, não para de acontecer coisas ruins. Nós temos aqui, ó, invasão Kree. Isso é num dia. A narrativa é só de um dia. Isso não aconteceu hoje, amanhã, ontem. Foi tudo num dia. E muita gente morreu aqui, cara. Muito Vingador morreu. Vocês, quem não conhece a história, é triste. E, infelizmente, com a invasão Kree, nós temos a morte do Gavião Arqueiro. Então, tipo assim, morre o Formiga, a She-Hulk, de certa forma, mata o Visão, esbarraçando ele lá no meio. A gente tem a morte do Gavião Arqueiro e outros aqui nessa invasão.
E tipo, alguma coisa está acontecendo maior. Alguma coisa está acontecendo, tem algo maior aí, porque não tem condição da mesma coisa acontecer, né? Até a gente, né? A gente tem os dias ruins ali, a gente passa por algumas coisas, mas realmente não é tudo de uma vez só. Talvez vai lá que alguém já passou por algo, né? Mas ao nível de Vingadores a queda, não. Então, gente, tudo isso está acontecendo, e aí aparece o Doutor Estranho. Aparece o Doutor Estranho e acaba dizendo que isso é obra de magia. E aí entra uma das melhores partes desse quadrinho, onde se abriu aí uma deixa para um próximo quadrinho, que a gente vai ter análise aqui, obviamente, no canal, que é se esse aqui é ótimo, a Dinastia M é muito melhor. Mas a gente vai ficar com Vingadores à Queda. Voltamos. Então, o Doutor Estranho acaba dizendo ali, ó, isso aqui é obra de magia, isso aqui está acontecendo assim, por isso, por aquilo. E quem é que faz magia? Quem é que faz as coisas ali? A Wanda. A Wanda, inconscientemente, ou consciente, vai lá saber, né? A gente vai saber ali nas próximas análises, tá fazendo magia e causando isso. E eu creio que algumas coisas ela não queria matar os amigos dela. Eu tenho certeza. Mas assim, a gente tem aqui um flashback onde estava tudo de boas, estava tudo normal, vida que segue, e a Vespa acaba falando dos filhos dela. Pra quê, mulher? Pra que tu foi falar nos filhos dessa mulher? Então, tava tudo lá preso, tava tudo controlado no subconsciente da Wanda, e quando ela escuta isso, ela surta. A mulher surta. E, gente, é cinema, quer dizer, HQ absoluto, porque a mulher começa a fazer isso e o negócio fica feio, como a gente já falou aí no começo do vídeo. E um começa a dizer que era, outro começa a dizer que não era, outro começa a dizer que ela era assim, que ela era assado. E tem toda uma explicação sobre o poder dela. Há uma lore fortíssima explicando ali sobre a Wanda. A questão dos poderes dela, da feitiçaria, a questão do uso dela já de outros, né? Que ela aprendeu com a Agatha. E aí o quadrinho continua tentando explicar toda essa situação. E aí eles ficam em treta ali entre eles, porque realmente um quer defender, outro dizer que não, que ela está sendo manipulada por alguém maior, vai lá que tem algum vilão que esteja fazendo isso com ela, e ela aparece. A Wanda aparece, e aí tem um confronto lá, e o Doutor Estranho simplesmente dá um sossega-leão nela, no juízo dela, para ver se as coisas se acalmam. Então, gente, é um quadrinho muito forte, além de toda esse atrito que aconteceu, além das mortes, porque a gente está lidando com uma vingadora, a gente está lutando com uma amiga, né? Lidando e lutando contra uma amiga. E talvez ali ela já tenha feito alguma coisa antes, eu não li todos os quadrinhos, nem você, creio eu, mas assim, gente, ela era uma vingadora. Então, tipo, obviamente que teve alguns ali que estavam do lado dela, que teve pessoas que realmente estavam entendendo o que ela passou. Tudo bem, morreram vários da gente, mas realmente eu acho que ela não iria fazer isso. Tinha uma força maior. E aí, gente, existe a cena mais clássica desse quadrinho, na minha opinião, onde
o Magneto vai pegar ela. Porque, tipo, pai é pai, né? Mãe é mãe, né? E o Magneto vem pegar a Wanda apagada lá, inconsciente. Porque pai é pai, né? Apesar de ter tudo que foi feito ali. E ele quer levar a Wanda para o Charles, né? O Xavier. Eles são amigos ali e inimigos, né? Mas a gente sabe que Magneto chegando, como ele às vezes quer chegar pedindo por ajuda ou por apoio, a gente sabe que o Xavier vai apoiar. E aí, gente, a gente tem um quadrinho em flashback que explica essa saída de Wanda e do Pietro dos X-Men para os Vingadores. E é muito legal, é muito interessante, você fica bem imersivo ali. E assim, essa graphic novel da Salvat, ela consegue também ser bem imersiva, porque ela explica essa questão ali do passado, né? Como eu falei aqui, dos filhos dela. Olha aqui, ó. Os filhos dela, fala do Valete de Copas. Então, ele é bem competente, o quadrinho, né? Ah, não, eu tenho que ler a edição 4, tem que ler a edição 8, tem que ler a edição que eles entraram lá, tem que... Não. O quadrinho te deixa bem imersivo. Mas é essa foto mesmo, que é dos meninos, né? E o que acontece? A gente tem esse flashback aqui, nessa graphic novel, que é a ida da Wanda e do Pietro lá, para entrar nos Vingadores. Os Vingadores, eles sempre mudam, né, ali de membros. Alguns morrem, infelizmente. Alguns são trocados, vão ter outras missões. Alguns outros lugares precisam de outros Vingadores. Os Vingadores da Costa Oeste, creio eu. Então ali, Wanda e Pietro acabaram querendo tomar novos passos ali. A gente aqui não explica, mas a gente sabe que eles eram X-Men. Que ela é filha, pelo menos nesse universo, filha do Magneto. E ao lado do Pietro, né, filho também. E aí a gente tem essa entrada ali da Wanda, né, nos Vingadores. Isso te dá uma base, gente, tão forte. Há assim, uma imersão muito grande no quadrinho. Há uma imersão muito grande, e isso que me comoveu. Porque não é gratuito, sabe? Ela entrou lá, todo mundo ficou amigo. A gente viu aqui no flashback, mas a gente já falou sobre essa questão da gravidez, essa questão de ter desses filhos, ela não engravidar de um robô. Aí o que acontece? É bem imersivo, você fica muito... Olha essa arte do David Finale. Há uma troca, gente, na arte aqui, ó. Muito sombrio, muito triste. Tá todo mundo triste. Os amigos morreram. A outra ficou louca a mais, né? E aí, gente, o Tony Stark, ele tá destruído. Ele tá destruído. Ele ficou queimado lá. E ele não quer financiar os Vingadores. Ele não quer mais. E ele acaba aqui na mesa falando que não vai financiar. Acabou. Vingadores acabou. Eu não vou financiar. Eu não vou tirar do meu bolso. Para mim acabou. A gente só tá perdendo amigo, eu tô perdendo dinheiro, eu perdi minha imagem, né? E cada Vingador ali começa a dizer, eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar, eu vou fazer um curso, eu vou seguir minha vida. Para mim, ó, dá mais. E aí chega o Pietro, irmão que ama ela, a Wanda, e começa a tentar explicar que a irmã dele não é isso, que o que aconteceu não foi ela, foi esse surto, foi essas complicações, que na verdade vocês sabem da índole dela. E aí a gente continua prosseguindo aqui, outro flashback bem triste,
sobre o início dos Vingadores. Eu fiquei bem triste, gente, revendo essa cena aqui. Que enfrentaram os Ultrons, que descongelado o Steve, né? O Capitão América. As batalhas contra os Skrulls, contra os Krees. E finalmente ali o casamento com o Visão, onde eles deram maior apoio. E entre outras e outras aventuras contra o Thanos, né? Contra o Tron. E eu peço licença novamente, porque eu vou ler aqui bem rápido. É isso aqui, ó. Que é assim: a Clint Barton, que é o Gavião Arqueiro, ao Scott Lang, que no caso aqui é o Homem-Formiga, ao Visão, ao Marvel, ao Valete de Copas, Jack Hurt, Espadachim, todos mortos lá na invasão dos Kree. Arpia, Jaqueta Amarela, Dr. Druida, Ciclone, Defensor Mascarado, Gilgamesh, Marina, Trovejante, que tá a todos, a Wanda também. Palavras aqui da Carol Danvers, a nossa Vingadora. Então, gente, o Pietro acaba explicando ali que Wanda, o pai levou para o Xavier para que resolva a situação. A gente tem essa desistência aí do grande financiador, patrocinador dos Vingadores, que é o Tony Stark. E aí a gente tem um apelo das pessoas, que é nós, né? Que é para que os Vingadores continuem. Gente, dá até né? É um dos melhores quadrinhos. Vingadores A Queda tem um ritmo extremamente fluido. É uma história que não tem barriga. É uma história competente. É uma história ousada. É um quadrinho onde foram a mais para que se criasse novos Vingadores, que vai vir a crítica também aqui no meu canal, só que dessa vez vai ser do livro, porque eu não consegui o quadrinho. Mas assim, uma proposta muito ousada da Marvel, algo que realmente veio aí, os novos Vingadores, mas o ápice dessas histórias é Dinastia M, que a gente vai ter análise do quadrinho. E aí, gente, se aqui a gente tem algo relacionado aos Vingadores, todas as consequências, teremos as consequências com os X-Men. Então, se houve-se uma mudança editorial dos Vingadores, quando vinham os X-Men, você não tem noção do que vai acontecer. Wanda Maximoff, com os poderes, vai soltar uma das memoráveis frases onde alteraria toda a estrutura do editorial dos X-Men, mas isso é história para os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Leiam Vingadores A Queda. É um ótimo quadrinho. Contei muitos spoilers, mas se você ler realmente, você não vai perder nada, porque realmente é um grande quadrinho. Eu fico por aqui. Faz aquela inscrição, faz aquele like, que em breve a gente vai ter Vingadores, o Motim, os novos Vingadores do Motim e Dinastia M aí, pra gente ter o ápice, talvez um dos melhores quadrinhos ali da história da Marvel. Fico por aqui, até mais e obrigado!